Este vídeo é dedicado aos cristãos que têm a Bíblia Sagrada como livro de fé e prática. Eu quero ser objetivo, já que outrora eu tinha dito que não iria manifestar a minha posição política. Entretanto, eu tenho visto que Satanás está cegando o povo de Deus, está fazendo festa, arruaça na mente de muitos crentes, e eu preciso me manifestar como homem de Deus, como cidadão. Eu preciso me manifestar para que muitos entendam como que verdadeiramente um cristão deve votar. É muito fácil saber qual candidato que nós cristãos podemos votar e qual candidato que nós não podemos. Um candidato, por exemplo, que defende a união, o casamento de pessoas do mesmo sexo, isto é abominável aos olhos do Senhor. Nós não podemos votar nesse tipo de gente. Um candidato que defende a legalização do aborto, isto é abominável aos olhos de Deus. Nós não podemos votar em pessoas assim. Um candidato que defende a legalização das drogas, nós não podemos votar em um candidato assim, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Um candidato que aplaude quando ativistas profanam a fé, profanam as crenças. Nós não podemos votar em candidatos que aplaudem e que apoiam esse tipo de coisa. Um candidato que é a favor do fechamento das igrejas evangélicas, um candidato que é contra o culto religioso, um candidato que aplaude projetos de leis que são contra a igreja do Senhor, esse tipo de gente nós não podemos votar. Um candidato que defende que uma criança de 12 anos ela pode mudar de sexo sem o consentimento dos pais, isso é um absurdo. E o que eu acho mais interessante, Satanás está cirandando no meio da política brasileira e tem muitos crentes aplaudindo, tem muitos crentes cientes de tudo isso e que ainda continua aplaudindo o plano de Satanás. Querido, tome muito cuidado, muito cuidado. Abra os seus olhos. Irmãos, a palavra de Deus nos revela: aquele, pois, que sabe fazer o bem, mas não faz, este peca. Ou seja, aquele que sabe fazer o que é certo, mas se omite, aquele que sabe fazer o que é certo, mas se recusa a fazer, este peca. Ah, mas eu já tenho um compromisso com um político. Não, você que é crente tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Você tem que ter compromisso com as coisas de Deus, com o mandamento de Deus. Não é com político nenhum. Porque tem muita gente que tem um pensamento: ah, ele roubou, mas ele fez. Meu querido, toma muito cuidado com o juízo de Deus. Toma muito cuidado. Tem muita gente brincando com Deus. Eu nunca vi em toda a Bíblia Sagrada um desobediente que prosperou. Eu nunca vi em toda a Bíblia Sagrada um desobediente que se deu bem. Nunca vi em toda a Bíblia Sagrada um desobediente que foi abençoado. Aquele que é desobediente só é abençoado depois que ele se converte verdadeiramente, que muda. Aí sim ele é abençoado. Mas aquele que permanece na desobediência, sabendo da verdade, sabendo do que é certo, cuidado, porque o Senhor, ele é amor, mas também é justiça. Cuidado para que você não atraia maldição para a sua vida através de um simples voto. Vamos abrir os nossos olhos, porque Satanás já está usando os seus para formular projetos e planos diabólicos que estão mirando, estão tendo como alvo aquilo que o Senhor disse que era puro. As criancinhas que estão sendo o alvo principal, o primeiro alvo do inimigo, com essa tal de ideologia de gênero, com esse tal de kit gay, com essa cartilha de Satanás, essa cartilha do diabo que estão tentando implantar no meio das nossas escolas. Vale lembrar, já tem muitos municípios que estão aderindo a isso.
Eu intitulei um vídeo que eu fiz em 2016 da seguinte forma: aquele que não combate o problema faz parte dele. Tem muita gente que diz: eu não estou nem aí para quem vai ser eleito, eu não estou nem aí para a política. Então, esta pessoa só compõe um montante do problema. Por quê, querido? Se você não combate o erro, se você não combate aquilo que é insano, você faz parte deste problema também. Então vamos abrir os nossos olhos. A palavra de Deus diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí tem muita gente me rebatendo no privado, nas redes sociais, dizendo que cristão também não é a favor da tortura. Quero deixar bem claro, que muitos estão dizendo aí que bandido bom é bandido morto. Eu não concordo com isso. Eu digo que bandido bom é bandido salvo, é bandido convertido, porque quando um bandido é convertido, ele deixa de ser bandido para ser pregador da palavra de Deus. Ele deixa de ser bandido para ser um missionário. Ele deixa de ser um bandido para ser uma nova criatura. Então, bandido bom é bandido salvo. Mas como que nós podemos ir atrás dessas almas, salvar essas almas, se muitos ainda estão votando em candidatos que são a favor de fechar as igrejas, é de calar a boca do povo de Deus? O desejo do meu coração é que os crentes que ainda são a favor desses candidatos que aplaudem todo esse tipo de coisas abomináveis ao Senhor, o desejo do meu coração é que esses crentes, com toda sinceridade, criem vergonha, meus irmãos, porque tem muita gente que sabe o que é certo, mas não está fazendo, tenta omitir, tenta se fazer de besta. Olha, acabou o tempo de se fazer de besta. Se você não votar consciente e certo, pode ter certeza que o juízo do Senhor virá. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos.